muito bem-vindos mais uma vez para o Bat Talks. Está aqui do meu lado do Ambressan, meu amigo, meu companheiro, e à minha frente está Felipão Metzger, de açougueiro. Vai falar muito Metzger. mais. Metzger. É isso, Metzger, não é que em alemão, né? Alemão é açougueiro. Isso aí, depois vamos falar sobre. Hoje a palavra que eu destaquei e trouxe da semana, junto com o lançamento de Diablo 4 e o novo CD do Foo Fighters, sim, muito bom, comprei, tomei um golpe, mas foi bom. Boa. Se chama Leia Sempre Antes, Não Faça Cagada, por sem ler. Putz, o que tu fez? Não, peraí, só antes de entrar, conta. Eu não fiz nada, é só porque eu tava fazendo uma reflexão hoje, porque a gente muitas vezes na vida, eu acho que é bom você ter certa imprudência, mas as pessoas literalmente às vezes elas esquecem de ler as coisas. Sim, principalmente termo de uso. Às vezes quando você manda e-mail, as pessoas elas não leem, porque se elas lessem as instruções, você não teria que mandar um e-mail perguntando para responder assim, cara, já tá no corpo do e-mail. E então, pegando leia sempre e leve isso além. Pegando esse gancho diretamente, olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Pegando o gancho direto, cara, sobre ler, sobre falar, sobre buscar novos, não só, né, buscar o que te manda no dia a dia de e-mail, mas buscar novos conteúdos. A gente conseguiu ter essa ilustre presença do Felipe aí, que é o novo apoiador aí da marca. Então, se você tá buscando colar tua marca com pessoas que falam de uma maneira diferente sobre assuntos que são do dia a dia, tá no lugar certo. E o Felipe aí, né, é a pessoa que tá apoiando. Tivemos aí nossos 3 primeiros apoiadores da primeira, vamos considerar, temporada do Betalks. Estamos iniciando a segunda. E o Felipão aí já veio, né, a gente conseguiu ter um relacionamento legal, conheceu e falou, cara, faz super sentido. E nós estamos muito, muito, muito felizes de poder te receber, não só como apoiador, porque isso vai ficar aí nos próximos episódios, vocês vão vir falar muito dele, mas já contar a tua história junto. Então, obrigado por tá aí com nós. Já tem experiência de rádio, ele falou que tem mais de 50 anos de rádio. Mais que nós, então vai ser fácil. Felipão, bem-vindo e dê seu boa noite pra galera. Muito bom ter você aqui. Fala Duan, fala Victor, é um prazer estar aqui no estúdio para participar do primeiro podcast da minha vida. Sério? Olha só! Eu espero que seja uma experiência bem legal para os nossos ouvintes. Sempre. Que seja uma resenha foda, e eu acredito que a gente vai mergulhar no universo da microempresa hoje. Ah, legal. Mas conta mais por que microempresa? O que vai fazer nós falar sobre isso? É porque a minha consultoria, ela tem esse foco na micro e na pequena empresa. As pessoas não entendem que o universo da microempresa, ele é bem diferente do universo da média e da grande empresa. Legal. Desafios bem específicos. É muito diferente. Inclusive, isso explica por que eu fui estudar administração. Meu pai foi um microempresário que conseguiu quebrar com êxito todos os negócios que ele teve. Isso é importante, conseguir pagar as contas dos fornecedores, mas quebrar o negócio. Herdar uma dívida é algo muito bom. Mas eu vou te fazer um desafio. Mas antes de nós chegar lá, nós temos uma boa jornada, né? Então, eu quero que em 5 minutos você resuma toda a sua vida. Que baita pergunta, eu conseguiria resumir em 2, mas vamos lá. Poder de síntese é outra coisa, né? Over delivery. Manda aí, cara. Então, eu sou da região, nasci em Saudades, terra dos alemães, né? E a família da minha mãe foi a primeira família não alemã a morar em Saudades. E o meu pai quebrou a tradição de casar com alemoa e casou com a minha mãe. E aí, eu morei muito pouco tempo em Saudades, né? Não aprendi a língua. Quem mora lá sabe o dialeto. Sim. A minha avó sempre dizia: Nene, tu não sabe falar alemão? Não, vó. Só fala brasileiro, nene. Muito bom. Só brasileiro, vó. A minha família é de saudades, eu acho. Então vamos falar brasileiro ali pro nene entender. Eles falavam 2 minutos em português e o resto já descambavam pro alemão. E é engraçado que é muito italiano e alemão, né? Mas eu tô cortando teu tempo de 5 minutos, pode continuar. Não, e aí eu morei pouco tempo na cidade, acabei não aprendendo o dialeto, né? Meus pais se mudaram pra Pinhalzinho, foi ali que eu vivi a minha infância e a minha adolescência. E como eu falei, foi ali que eu já entendi que eu queria muito estudar administração. Legal. Porque meu pai era um cara muito inventivo, empreendedor, mas ele não tinha cabeça de business. Então, vou contar uma história de fracasso dele, né? Meu pai, ele sabia fazer bateria automotiva. Ele comprava a caixa de plástico, ele comprava as placas, fazia a solução em ácido sulfúrico e água, comprava estanho para fazer os polos da bateria e ele vendia sem marca, sem rótulo. Pá, que da hora, cara. Vendia para os agricultores ou para qualquer um que quisesse economizar na hora de comprar uma bateria automotiva. Principalmente aplicação agrícola, interiorzão, assim. Aí um dia ele pensou, vou montar uma fábrica.
Sem capital, sem nada. Chamou um pessoal operário para trabalhar, uma família. Família de sobrenome Chaves, é importante para a história esse detalhe. O sobrenome da minha namorada. E o meu pai de criação, aqui também um detalhe importante, o meu pai biológico, ele se separou da minha mãe quando eu era pequeno. Então, meu pai de criação é o pai que eu considero, né? Sim, perfeito. O sobrenome dele, Verlan. E aí, ele ia ser o distribuidor da marca de bateria. Ele ensinou o pessoal a fazer as baterias. E eles ficaram pensando que marca que a gente vai colocar na bateria. E o meu pai pensou W e C. Verlan e Chaves. E tá, ninguém se tocou que poderia ser o Mico essa marca. Um belo dia, na distribuidora, que o meu pai tinha alugado uma salinha para vender as baterias, né? O carteiro chegou, ficou olhando para aquela marca, e ele não sabia que a marca era do meu próprio pai. Sim. Ele falou, mas que gozado essa marca de bateria, parece aquelas plaquinhas de banheiro WC. Claro. Meu pai ficou todo constrangido, e agora? Vou ter que apagar essa marca e recomeçar. Cara, que cagada. Mas a marca quebrou antes de ele... Antes de ser um problema no mercado, antes de ele lançar uma outra marca em substituição à WC. Então, meu pai era um insucesso em tudo. Em bodega, em autoelétrica, em revenda de baterias. E é isso. Não adianta você ter um talento, ser você ser uma pessoa criativa, empreendedora, se a parte de administração não for bem trabalhada. O pessoal até me pergunta assim, mas aí você estudou para ajudar ele. Não, porque ele é muito orgulhoso. Então ele não se permitiria ajudar, ser ajudado, né? Mas estamos ajudando outras empresas. Pô, legal demais, cara, porque isso é muito real. Eu conheço muita gente que é inventiva, empreendedora, mas não necessariamente tem potencial de administração do negócio ou das coisas. Eu sofri muito com isso, que eu tomei muita paulada. Os primeiros negócios que eu fiz deu tudo errado, porque eu era técnico, né? Vinha da área de tecnologia, programação mais específica, antes elétrica. E daí depois, cara, sempre percebi que eu era o cara que resolvia rápido. Pensava no problema. E daí eu falei, não, eu gosto de empreender, gosto de pensar no negócio, vou fazer. Cara, eu não fazia ideia do que era uma DRE, um fluxo de caixa, um balancete, ou como é que pagava. Até hoje eu não sei um monte de coisa, mas eu sei o mínimo para conseguir sobreviver, porque daí eu fui fazer isso aí. Depois fui fazer uma pós de gestão de empresa, porque eu só fazia cagada, cara. Eu falei, cara, não adianta você fazer um produto muito bom e não ganhar dinheiro nenhum, cara. Tô cansado disso aqui, como é que eu faço pra mudar essa trajetória? Então faz todo sentido, cara. Cara, já segue uma provocação. O que você acha assim que compõe para um empreendedor hoje na composição de conhecimento dele para ele assim, saber o básico para ele não se afundar logo de cara? Boa. O que tu acha assim hoje com o teu conhecimento aí, Felipe? Eu acho que é muito importante a pessoa fazer um plano de negócio. Geralmente as pessoas que empreendem, elas são do campo técnico. Né? Se você observar quem trabalha com finanças, ou é contador, ou é consultor, vai abrir o seu próprio escritório, atuar de forma autônoma. Entendi. Eu não sei um serviço técnico onde eu possa empregar a minha mão de obra e abrir a minha própria empresa. Legal. Né? Geralmente quem empreende é técnico. Mas aí a importância de você ter um plano de negócio, na consultoria, por exemplo, a gente consegue dizer para o empresário quanto de capital de giro ele vai ter que ter de disposição, qual vai ser o ponto de equilíbrio desse futuro negócio que ele vai montar, qual vai ser a meta desse futuro negócio. Legal, importante isso, cara, importantíssimo. E aí cabe a ele acreditar naquele número, né? Sim. O último plano de negócio que a gente fez, aí o empresário sabia que o ponto de equilíbrio dele era 100 mil por mês e a meta 130 mil de venda. Fulano, você acredita nesses números? Você acha que vai conseguir atingir eles? Eu acredito, super acredito, faz sentido pra mim. E aí ele vai com muito mais confiança. É muito bom. Agora, se o cara é técnico, vai sem um plano de negócio, sem meta, que é como a maioria dos microempresários trabalham. Eles não têm meta, né? Tá, pra onde que você tá mirando? Cara, não tem um foco. Eu vi no Conselho, como é que é o nome do... Flávio Augusto. Ele lançou um podcast chamado Conselho. E daí ele faz... Todo episódio tem um tema e ele traz galera... Cara, não é igual nós, assim, tipo... Galera muito grande, assim, tipo... Tá igual diminuindo a gente? O Felipão é muito, muito superior a nós. Mas, tipo, não é uns caras igual, tipo... Não é dois cabeludos conversando e entrevistando uma galera. É uns caras bons, assim, tipo... Galera da Vetex, do Bradesco, dos negócios grandes. E um dos últimos é sobre meta.
E, cara, daí tu vê eles falando exatamente a mesma coisa que tu falou. Então, pô, é uma visão muito à frente que pouca gente tem, cara. Porque a meta é o que te dá o direcionamento pro negócio, cara. E a gente não tem, assim, tipo, não tem essa clareza. Tipo, pô, vai chegar aonde? Daí pra tu saber o como... Se tu não tem nenhum aonde, cara, tipo, a Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho serve. Então... Direção faz muito mais sentido, né? Sim, pô, é um GPS do que tu tem que fazer, né? Tem um filme que eu assisti... gosto disso. Que direcionou muito o meu pensamento pra consultoria. Que é O Homem que Mudou o Jogo. Eu vi. Muito bom. Então, vocês que assistiram, o pessoal que tá acompanhando a gente, eu não sei se assistiu. Fala sobre beisebol, então não é um esporte popular no Brasil, é um filme... É um pouco mais chato pra quem não gosta de filmes de esportes, né? Mas filme de esporte é muito bom, cara. Mas o Brad Pitt tá ali na função de diretor esportivo, uma função administrativa de um time que não tem grana. Sim. E que tá sempre se fudendo. Nas últimas posições, não leva público pro estádio. Fora da liga. E não se preocupem, não vai ter spoiler. Mas se quiser dar também. Não, o pessoal vai poder assistir tranquilo, eu não vou queimar a experiência de assistir o filme. Mas o Brad Pitt ele pensou um belo dia assim, como é que eu monto um time sem dinheiro que seja competitivo e devolva o público ao estádio? Ele tem um analista de desempenho, um gordinho no filme lá, eu não lembro o nome daquele ator. Esse é o nome do ator. Ele já fez vários filmes ótimos, mas eu nunca lembro do... Jonah Hill. Isso aí. Esse aí é o analista de desempenho dele no filme. Eu tava pensando que é uma coisa estranha no que tu falou, mas ele falou assim, no beisebol, então um parêntese, existem posições, como no futebol, goleiro, zagueiro, lateral. Tem o arremessador, o rebatedor, o cara que corre, o corredor, né? E os times, eles valorizam muito os jogadores mais completos. Aqueles que fazem tudo. Rebatem bem, arremessam bem, correm bem. Legal. E o Brad Pitt falou assim, quanto a gente precisa de acerto de arremesso, de rebatida e de corrida para ganhar um título? Meta. Que jogadores nos entregam isso, mesmo que não sejam completos? Ele foi lá e pegou o melhor rebatedor, o cara só sabia rebater, não sabia correr, não sabia arremessar. Treinou pros outros negócios. Mas ele tinha uma número meta. Que era meta de ganhar título. Isso aí. Número de rebatidas que era legal de nível demais, de time que ganharia um título. Então, esse é o pensamento, né? Falando assim de um profissional liberal, um cara que tá começando agora. Como que ele planeja a carreira? Não é que isso vai acontecer na primeira semana de vida dele. Sim. Mas como que ele planeja a carreira? Quanto que você quer ganhar? Ah, Felipe, o supra-sumo, meu sonho era ganhar 20 mil reais no mês. Cara, a maioria fala 5. Já viu esse estudo? Um exemplo. 5, cara. Assim, né? Chutando. Dá 5 por semana. Beleza. Você vai ter alguns custos fixos ali de operação. Vamos dizer que dá 10 mil reais. Então é 30 mil. 20 que tem que sobrar para ti e 10 de custo. 30 mil quebrando em 4 dá 7,5 por semana. Quantos trabalhos você consegue executar numa semana? Aí a pessoa fala assim... uns 4 trabalhos. Dá 2 mil por trabalho, fecha 8 mil por semana. Entendeu? Então teria que ser 2 mil reais um trabalho. Eu tô pensando do fim da meta pro início. E é isso que a galera não faz. Eu vou me botar, vou trabalhar e vou torcer para que o vento seja favorável. Cara, pá. Então... nós tava falando antes de entrar no ar sobre negócio parecido. E eu tô tem um dos produtos que eu sou sócio que ele tá num momento muito do Golden Circle, do porquê existir, como existir, né? Pra quê? Tipo, aquele negócio ali. E a gente criou um negócio muito bom. A gente não faz ideia de como faturar. Nunca tinha acontecido pra mim. Sempre, a gente sempre tem um estalo, cara, dá pra ser, dá pra vir por aqui, dá pra ser... Ou, como o Betal, cara, não tem necessariamente um cunho comercial, mas a ideia é só ficar vivo e, né, trazer, aumentar. A meta tá mais no impactar pessoas do que faturar, né? Sempre tem um número. Esse foi o primeiro produto que eu olhei e falei, cara, não tenho um número. Não sei nem pra onde ir. Não sei nem o que transformar em solução nisso aqui. Sim. E cara, daí tu pega... Agora tu falando isso me deu um insight muito grande, cara. Desculpa te cortar. Não, mas assim, me deu um tesão legal, porque assim, cara, o negócio tá no jogo. Que jogo a gente joga? Ah, legal, a gente joga um jogo de comunicação. Quem que joga esse jogo?
Pô, esse cara joga o jogo. Então, beleza. Qual que é a meta desses caras? Como é que esses caras ganham dinheiro? Beleza, o que dá pra nós fazer diferente, mas olhando pra meta do jogo dos caras? Pronto. Só que assim, eu esqueci de olhar pro jogo que a gente tava jogando. E agora tô falando, esses 15 minutos de entrevista que já pagou. Foi uma consultoria que já pagou o trabalho que a gente vai ter lá de fazer aquele Golden Circle. Então, legal demais, cara. Da hora. Me lembrou um vídeo, eu ia comentar. Muita gente faz referência a Steve Jobs e às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo, né? Não entendo, digo no sentido porque assim, a gente às vezes idolatra demais as pessoas. Mas ele teve uma... Acho que foi uma das palestras inaugurais quando ele voltou pela segunda vez para Apple. E aí um desenvolvedor criticou ele assim, cara, por que você vai acabar com tal projeto? Ele falou assim, olha, me dói muito fazer isso, blá blá blá. Porém, a gente tem que ter direção e saber o que a gente quer. Ele explicou, olha, eu vou ter que cortar isso, porque a gente precisa, de alguma forma, assim, ter grana para fazer coisas que serão importantes. E aí ele falou justamente nesse caso aí, que ele disse assim, cara, às vezes a gente tem muito conhecimento, assim, eu acreditava muito no produto que você estava desenvolvendo, era foda pra caralho. Mas a gente não perguntou se o consumidor final, no fim, ele vai querer isso aqui. Então não adianta às vezes você ter um produto, nossa, que foda, que nem você fala assim, nossa, agora a gente não sabe como faturar. Cara, você tem que pensar o contrário. Como o Felipe falou, cara, a gente tem que desconstruir. Cara, faz sentido pro cliente? Agora lançaram, aproveitando o gancho, lançaram aquele óculos deles, o Pro... Apple Vision. Qual? Apple Vision. Apple Vision? É Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. Tá. $3.000. A galera tá criticando que é muito caro, né? E eu vi um monte... Eu vi assim, eu gosto de ler o Wired e o TechCrunch. E falando assim, opiniões distintas. Assim, ele falou assim, cara, quando lançaram antigamente lá o computador, ele também custava uma caralhada de dinheiro. Sim. E depois todo mundo começou a comprar. Talvez esse seja a V1 do que vai acontecer. O importante é ter aplicação prática, né? Se tiver a galera usando, tiver pra que usar, tiver algum mercado, tipo... o que me preocupa nesse negócio aí, nossa discussão depois, né, num próximo Pocket, a gente pode falar sobre esses produtos novos, tipo Meta, Apple Vision e outros, fazem todo sentido quando você tem alguma utilização, né, real pro negócio. O pessoal só te cortando, o pessoal elogiou nossas faladas de achismo. Legal. Nossos achismos. A gente tem um outro produto que é o Apple Pocket. É o Bad Talks Pocket, que daí a gente fala, nós três, né, eu, Vitor e Johnny, discutimos sobre assuntos. Mas voltando aqui pro que o Vitor pediu, achei interessante porque ele falou comentou sobre ter o plano de negócio, mas e de soft skill? Tipo, de coisa que o cara precisa saber, de técnica. People skill. People skill. O que o cara precisa saber ali? Tipo, qual que é a base pra alguém ter algum tipo de sucesso? Saber contratar, saber... O que a pessoa precisa saber? Essas 5 coisas o cara tem que saber pra poder empreender, senão não dá certo. Eu me sinto péssimo em cortar o clima e não te responder logo essa pergunta, mas é porque o Vitor levantou a bola de um assunto que eu gosto muito de tratar. Manda ver. Legal. Nos treinamentos de vendas, né? Que a maioria dos clientes falam assim, Felipe, eu não sei o que fazer para levantar as minhas vendas, porque o pessoal se queixa que meu produto tá muito caro, né? E aí eu falo para eles sobre o lance de a venda ser uma emoção, e aquela expressão mínimo produto viável, ela cabe num processo de compra e venda. Ah, legal. Então imagina assim, ó, o Duan, ele precisa comprar um carro novo, não quer mais um carro usado, porque um carro usado tem manutenções que muitas vezes não estão programadas, né? E você tá curto de grana. E aí você vai lá na revenda Fiat. E você explica isso pro cara que vai te vender o carro. Olha, eu quero um carro zero, mas eu tô liso. Me mostra o mais barato. Né? Ele vai lá e te mostra o Fiat Mobi. O Duan, um cara de 1,80m aí... 1,84m, entra no Mob, dá uma cotovelada na porta, fala, já não tô me sentindo bem. O principal é o retrovisor aqui em cima, o para-brisa, que começa muito baixo normalmente. Aí você abre o porta-mala, nossa, não cabe as minhas compras no super. Sim. Aí você fala, moço, eu sei que eu falei pra você que era o mais barato, mas pra mim não rola. Não bateu no coração. Me mostra um pouco mais caro. Ele te mostra o Fiat Argo,
o Fiat Cronos, acho que é o sedã do Argo, né? médio. Aí você fala, legal, tem mais espaço, tem mais tecnologia, mas não bateu no coração. Os designs são feios. Até porque você tá vendo o produto, você tá tocando o produto. E quando você vende serviços, esse é o desafio. Educar teu cliente sem ter uma imagem, uma ilustração para amparar a tua conversa, teu discurso de venda. E aí ele te mostra o Pulse. Aí você fala, gostei. Carro mais altinho, tem um porta-mala compatível. Essa é a palavra. Gostei. Fez sentido. Custo-benefício. É o mínimo produto viável para mim, consumidor. Claro, faz sentido. Não é o mais barato. É o que resolve o problema da pessoa. E esse problema, ele não é um problema só necessidade, ele é um problema desejo, autoestima, etc. De status, de tu chegar num lugar com um carro ideal. Tipo, talvez a reunião que tu vai fazer precisa que tenha um nível de aceitação, porque tu não tá jogando o mesmo jogo. E 97% das pessoas compram assim. Sim. Qual que é o produto que vai atender todas as minhas necessidades e desejos pelo menor valor? 97% das pessoas compram assim. Mas e como que tu entende o que é teu MVP? No conceito de carro a gente viu, mas vamos lá, uma empresa de serviço, como é que ela entende o que é o mínimo produto viável? Para fazer um produto que não seja não seja algo que depois não prejudique a venda do serviço. Porque eu chego lá, vamos supor que uma agência, o cara vai lá, eu quero te entregar, e aí tu faz, vou fazer só uma landing page pro cara. Mas daí só a entrega daquilo não dá o resultado de ter um tráfego pago junto, de ter toda uma gestão. O que para serviço, como é que o cara pode criar essa fórmula do MVP num serviço? Olha, tudo começa pela dor, né? Mas falando assim da minha própria experiência, porque eu sou um prestador de serviços, até que eu validei a minha metodologia e tinha uma solução mais completa para os clientes, e aí eu comecei a desmembrar as soluções que eu oferto para as empresas em pocket serviços, isso levou um tempo. Para mim não é uma situação muito lógica você começar oferecendo o mínimo. Entendi. Quando você está no início da tua jornada como um prestador de serviço. Entendi. Tu já tem que oferecer um negócio mais completo, porque é tipo, sei lá, limpador de neve. Se tu não limpar toda a neve da calçada, cara, o serviço vai parecer meio... Depois que você já tem experiência com o teu cliente e com o teu próprio trabalho, é que você consegue ir desmembrando. Faz sentido. E oferecendo porções menores. Legal. Meu, conta aí como é que foi essa criação aí da tua metodologia aí, quais que foram os problemas que você encontrou e como é que é essa tua metodologia aí? Então, eu na faculdade sabia que queria ser consultor. Olha só, diferente. Aos 20 anos de idade, porque eu pensava assim... Cara, todo dia numa empresa só, lidando com os mesmos problemas, uma mesma rotina. Não, isso não é pra mim. A minha vida tem que ter novidade todo dia, né? Só que eu sabia que eu precisava de uma metodologia para ser consultor, porque nenhum empresário me contrataria e me permitiria ter um tempo para aprender um caminho para resolver o problema dele. Então a metodologia era fundamental. Quando eu tava dando aula já, aí corta para os meus 25 anos quando eu comecei a dar aula. No ensino profissionalizante, não no ensino superior. Quando eu ia ensinar as ferramentas contábeis para os alunos, eu percebia que eles entendiam as ferramentas contábeis, sabiam fazer os exercícios, mas não sabiam a aplicação. É aquela coisa, cheguei na empresa no dia seguinte, por onde eu começo? Essa é a frase que empaca também todos os empresários. Você fala, esse é teu problema. Metade dos clientes dizem, já estava consciente, meio que sabia que era o meu problema, mas precisa de alguém que pega na mão e mostra. Primeiro vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, depois aquele outro. E aí eu comecei a remodelar ferramentas contábeis para que elas ficassem palatáveis aos meus alunos. Deixar a contabilidade de um jeito divertido e gostoso. Legal. E pensei, se o meu aluno agora acha a contabilidade algo divertido, gostoso e muito mais fácil de aplicar, será que isso não cabe para o microempresário? Legal. Que muitas vezes nem recebe o contador para falar sobre detalhes da empresa no âmbito financeiro. O contador só precisa dele em dezembro para enviar os papéis para fechar o ano e em março para declarar o imposto. E é isso aí. Pois é, eu ia falar, um grande desafio você fazer consultoria com um micro, né? Porque geralmente é uma empresa de uma escala maior que você consegue até para ter budget para conseguir pagar, arriscar, né? Como é que foi de você pegar e querer focar nesse nicho assim?
Uma porque eu já estava realmente familiarizado com as dores do microempresário, pelo meu pai ter sido microempresário, eu ter crescido nesse ambiente. Legal. Né? Mas outra porque eu sabia que se eu fosse relevante para essas empresas, talvez eu poderia escalar pelo volume. Tanto é que o Duan sempre se impressiona quando eu falo que já atendi quase 120 empresas em 3 anos. Eu ganho por volume, eu não ganho por margem. É porque é muita empresa. Para pensar que ele conheceu 120 modelos de negócio e ajudou 120 empresas a faturar mais. Cara, 120 em 3 anos. Para pensar quanto tempo... Quanto gestão de tempo tem que ter. Quando ele me apresentou aquele dia, eu falei, cara, isso é do caralho. E aí você vai falar, tá, mas então teu atendimento fica comprometido, a média de 40 por ano. Meus clientes têm média de crescimento da receita de 37%. Caramba. Mas tem empresa que quintuplicou a receita. Caralho. E o crescimento no lucro líquido médio de 357%. Caramba, cara. É uma loucura isso. Mas aí tá muito relacionado também a eu ter entendido onde eu tinha mais valor. Claro. O microempresário, pequeno empresário que se beneficia muito da minha consultoria é o cara que trabalha com produto ou serviço personalizado. Porque ele tem muita dificuldade de precificar, de custear, né? De calcular os custos, de ratear os custos fixos. Entendi. Legal. Ciclos ciclos financeiros nos negócios, onde da venda e da compra da matéria-prima até a entrega para o cliente, o recebimento dá 75, 90, 120 dias. Eles têm muita dificuldade de fazer a finança ter algum sentido. Esses empresários geralmente não sabem se tem lucro ou prejuízo. Eles não têm muita referência. A nossa metodologia, ela é perfeita, ela foi modelada para isso. Legal. Para esse empresário. E agora, até pegando a gancho, né, da metodologia, quais são as principais dores desse cara aí que fatura menos e que tá crescendo, e desses 120 projetos? Qual que é as bad desse cara? O que dói pra eles, assim, tipo... E onde que a metodologia entra e resolve? Porque, assim, talvez pra nós se identificassem as mesmas dores ou não que nós temos, porque, cara, qual que é a bad deles? Conta a história pra nós desses caras. A metodologia, ela é muito eficaz no processo de análise e diagnóstico porque eu comparo o dinheiro no corpo humano ao sangue. Você vai no médico, você tá com alguma dor, alguma coisa, o que o médico te pede? Das primeiras coisas, faz o hemograma. Atualiza teu exame de sangue. Porque o sangue passa pelo corpo inteiro. O que passa pela empresa inteira? Dinheiro. Boa. Né? Os inputs e outputs de todos os setores são dinheiro. Se você medir dinheiro numa empresa, tu sabe onde está o gargalo. A minha metodologia, no primeiro dia, a gente já identifica. Já faz análise e diagnóstico. Então, as áreas que a gente consegue auxiliar mais é quando a precificação está errada, quando a empresa tem dificuldade na venda, em agregar valor no discurso de venda ao produto. Então, a gente ajuda muito ali. Quando os processos estão bagunçados, tem muita microempresa que o empresário ele ainda concentra a compra, o orçamento, a venda, é tudo ele, né? Ele é o para-choque da empresa. Ele é o gargalo da empresa. Sim. Uma vez eu falei pro empresário, cara, tu é o problema da empresa. Ele falou, Felipe, eu trabalho por 5 aqui dentro. Eu falei, esse é o problema. Você trabalha por 5, você tinha que trabalhar só por você, né? Legal. Você tem que dar oportunidade pros outros trabalhar, porque senão, se tudo depender de ti... Se você morrer amanhã, ali não escoa, né? Chega em ti e morre as coisas, Legal. né? Fica ali uma semana na tua mesa. E como é que esse cara chega pra tu? Esse cara que, tipo... Como é que esse cara que tá com dor, que tem os negócios... O que ele chega pedindo? Né? Se fosse comparando ao médico e a consulta, aonde que ele chega dizendo que tá doendo? Não, ele percebe que tá trabalhando 1, 2, 3 anos e o negócio não sai do chão. Ele não tá prosperando. Saquei. Não sobra dinheiro pra investir. Não tem evolução patrimonial. Perfeito. Basicamente. Mas ele sabe que o negócio é bom. Às vezes ele vê um concorrente se dando bem. Fala, Felipe, eu não entendo. Putz, eu tô aqui há 3 anos estagnado e o meu concorrente tá bombando. Cheguei antes desse cara, esse cara tá ganhando. Às vezes é isso, Legal. E aí você tem que mostrar, mas o teu concorrente tem isso, tem aquilo também. Porque é um erro se comparar ao concorrente. Hoje o grande problema dos empresários, Felipe, é por causa de faltar com o uso do básico da administração ou por não saber fazer uso das tecnologias aí que às vezes os concorrentes estão fazendo? Boa pergunta. Eu acho que
o problema é mais primário. A tua dúvida é boa, o que você falou também impacta num âmbito secundário, né? Mas quando é micro e pequena empresa, o maior problema é um dos pilares da administração que se chama coordenação. A administração é o POC3, né? Planejamento, organização, comando, coordenação e controle. São 5 pilares da administração. Coordenação é um pilar que falta muito para micro e pequena empresa. O empresário ele compra demais, ou ele tem um administrativo enxuto demais. Você tem que nivelar todos os pontos da empresa para ela ser próspera. Quando eu tenho estoque demais e capital de giro de menos, é ruim. Quando eu tenho produtivo bom e administrativo de menos, é ruim. Quando eu tenho administrativo maior do que a produção, como eu já tenho de empresa, é ruim. E ele não consegue nivelar. Equalizar isso aí. Esse coordenar é num sentido de nivelar. Ele não tem essa habilidade de nivelar a empresa. Fazer todos os setores conversarem a mesma língua. Vou lançar então uma nova palavra. Simetria empresarial. É isso aí. É uma bela expressão. Você pode usar. Pode botar assim, asterisco, Victor. 2020. Empresarial. Tô anotando aqui pra tatuar. Não pode crer. Sabe por quê? Não, mas é isso. cara, Me lembrou, bom sabe por termo. quê? A gente tava comentando antes, logo no início, depois pode ter um bônus. Não sei se existe bônus. Existe, produtor? Não sei. Simetria é com S ou com C? É com S. Aí o Arnold Schwarzenegger ele já tinha participado e ganhado lá de alguns concursos lá. Ele já tava, acho que com seus 20 e poucos anos. Daí ele já tinha realizado um dos sonhos, que é para os Estados Unidos. E ele chegou num treinador e o treinador falou assim, cara, você é muito forte aqui. Eu disse, mas então isso é bom. Eu disse, não, te falta simetria. Boa. Porque não adianta você ser muito forte em braço e peito e te faltar perna. E aí ele falou assim, cara, o que você falou é isso. Se você estiver harmonicamente organizado, equalizado, tende a funcionar, não tende, Felipe? Exato. E até teve uma conversa pré-gravação aqui, ali na antessala, e eu quase falei isso pro nosso amigo ali. Né? Que ele falou, às vezes a gente fica com medo de ficar para trás em algumas estratégias, ou então a gente se lança com fome demais em algumas ações. Coordenação, equilíbrio, simetria. Boa. Essa é a palavra de ordem. Mas e você atende pessoas que é uma empresa, um cara só, uma empresa de um homem só, 2 pessoas, como é que tu faz uma simetria com uma equipe muito pequena? Que é assim, normalmente esse micro... É que a empresa tem estágios, né? Se ela tá vivendo um momento de 1 ou 2 pessoas, a gente tem que programar o crescimento dessa empresa, às vezes, para um longo do tempo. Ah, entendi. Às vezes a empresa tem pouca gente, mas às vezes ela tem pouco capital. Sim. E sem capital você não consegue crescer rápido também. Não, as pernas não vão crescer rápido se tu for malhar no dia seguinte. Então, tu precisa trabalhar aquilo ali, né? A consultoria não faz milagre, mas ela fala pro empresário, nesse ritmo, em 2 anos, o teu negócio vai ficar assim. Ah, legal. Nesse ritmo, em 3 anos, o teu negócio vai ser o negócio dos teus sonhos. Isso dá uma perspectiva pro empresário. Claro. Porque, e o empresário nessa hora, ele se injuria. Cara, mas 3 anos pra eu chegar na empresa dos meus sonhos? Só 3 anos. Sim. Tu tem uma vida de negócio, cara. O que é 3 anos? Não, normalmente pessoa mais jovem, cara, a gente quer ser imediatista e eu sofro isso o tempo todo. Porque eu Todos olho, nós. eu olho pra aquele ciclo e penso, putz, cara, falta tanto tempo pra chegar lá onde eu quero. Só que eu volto pro meu planejamento. Onde tu colocou a meta lá no começo? Tua meta é aqui aos 35 anos. Tu tá com 30, tem 5 ainda, calma. Daí no dia seguinte, ansiedade de novo. Vamos... desculpa, bati na mesa, Johnny, foi mal. Mas vamos, dá-lhe. Daí volta, calma, é lá nos 35, cara. E às vezes precisa de alguém de fora pra olhar e dizer... Aqui, ó, meta tá aqui, já tá estabelecido pra... encaminha pra esse outro lado, engorda essa outra... engorda a perna. Perfeito. E essa pergunta, ela possivelmente ia ser cortada na edição... Você me pediu da soft skills antes e ficou sem resposta. Agora a gente tá chegando numa resposta natural para isso. Eu costumo dizer para os meus clientes, cara, o mundo dos negócios não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então você tem que ter essa paciência, essa cadência, né? Entender que o ciclo de maturação de cada negócio é diferente, porque as pessoas se comparam muito, né? Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Como que eu estava ano passado, ano retrasado, 3 anos atrás? Tive evolução? Show!
É isso que importa. Não posso olhar para o Duan e comparar minha evolução ao Duan, minha evolução ao Victor e vice-versa. Então, essa é uma das soft skills mais importantes. Não se comparar. A pessoa ter paciência e entender o seu ritmo de vida, a sua jornada de desenvolvimento, a jornada de maturação do seu próprio negócio. Na consultoria o cara vai descobrir que leva 3 anos para chegar na maturação de negócio que ela deseja. Sem a consultoria, sem o norte, sem a bússola, tu pode levar a vida inteira e não achar o rumo. Sim, talvez em 3 anos nem exista mais tua empresa. Me ajuda aí, Felipe, a desmistificar consultoria. Porque tende a ser, assim, uma palavra que a gente já relaciona quando a empresa tá mal e aí você vai buscar alguém para te ajudar. Ainda é real isso? Como é que a gente pode fazer para tirar essa imagem, tipo assim, cara, tá indo mal agora, preciso de um consultor, vamos mudar isso? Assim, 99% dos casos, ou é a dor de estar numa situação financeira desconfortável, não necessariamente de proximidade com a falência. Sim. Mas de viver no rotativo do banco, né? Felipe, tô sempre pagando juro pro banco, parece que nunca sobra, né? Ou então é aquele desejo de viver uma vida boa que parece que nunca chega. Então, se não é a necessidade de sanar essa dor do desconforto financeiro, das cobranças constantes, do pagamento de juros, ou o desejo de uma vida melhor, se não é uma dessas duas coisas, é muito difícil a pessoa chegar à resposta da consultoria. Mas o que a consultoria tem que ser? Ela tem que ser operária, uma consultoria operária, não de ir tomar chimarrão com o cliente. Isso é mentoria, conversar com o cliente, trocar uma ideia com o cliente. A mentoria tem seu espaço e importância, vamos deixar claro. Ninguém está criticando a mentoria, mas a consultoria não pode ir pelo mesmo caminho da mentoria. Ela vai meter a mão na massa, vai ser mais operária, vai ter ferramentas, vai ter ações conjuntas com o empresário. Legal. E ela tem que ter um tempo de duração delimitado, não é para sempre. Você não vira assessoria. O assessor, ele é um terceirizado da empresa que atende permanentemente a empresa, né? Vai anos e a parceria tá feita. Só que na consultoria minha com os clientes, a gente gera um vínculo tão legal que o cliente não quer que você vá embora para sempre. Então, assim, empresas maiores que eu atendi, um fechamento trimestral, o Felipe tem que bater o cartão, tem que vir aí ver como é que tá as coisas. Até pela desconfiança, muitas vezes, do empresário em si mesmo. Será que eu tô analisando direito? Né? Será que a minha empresa tá realmente boa, né? Sim. Uma dúvida boa. Então, um fechamento trimestral, semestral, um planejamento do ano seguinte, um fechamento anual. É muito comum a gente continuar. Mais de 80% dos clientes a gente tem relacionamento até hoje. Caramba, cara. E os 20% que não tem, não por insatisfação. Sim. É porque eram tão bons que conseguiram realmente se tornar independentes da consultoria. Até porque esse é o objetivo, né? O objetivo conseguiram se educar pela consultoria. Legal demais, cara. Mas vamos fazer o flop da mesa aqui e vamos puxar pra... Cara, o que tu tem de bad pra contar pra nós? Assim, cara, conta alguma coisa que aconteceu que é tipo... Depois nós queremos falar sobre charuto. Antes de nós entrar no charuto, que é importante pegar esse gancho, né? Nós queremos puxar pra esse lado, né? Mas, cara, fumante. o que é a história legal que tu pode contar pra nós, tipo, de uma bad que já aconteceu, né? Pô, já puxamos da bateria ali do teu pai, mas o que tem de bad na jornada aí do Felipe que pode ser um aprendizado pra galera? Falando assim de trajetória pessoal mesmo. Pode ser empresarial, pode ser pessoal. Acho que vamos dividir. Acho que pessoal e eu ia pedir, antes de você perguntar, de algum que aconteceu com algum cliente, assim, tipo, uma situação assim, foda, que o cara fez uma cagada, assim, gigantesca. É isso aí que a gente quer saber. A gente quer saber das treta. Abre a caixa de Pandora aí. Eu gosto muito de contar essa história. Quando eu tinha 16 anos, meus pais se separaram, né? E aí eu fui morar pra Maravilha. E a minha mãe era autônoma, então o autônomo sempre tem que ter cuidado com os gastos, né? Porque você não sabe do dia de amanhã, se vai vender, se não vai vender. Minha mãe costureira. E eu trabalhando de garçom. E a faculdade, que era pra ter durado 4 anos, eu fiz em 6.
E aí, pros meus colegas de faculdade, eu falava, tá pegado lá no trampo, né? Então, para eu valorizar o estudo, eu vou diminuir o número de créditos, vou estudar menos matérias. Mas, na verdade, era a incapacidade de pagar. Né? Inclusive, eu ficava reparcelando lá, não queria ir pro FIES, ficava reparcelando. Ia de busão pra faculdade, mas voltava a pé. Caramba. Fui comprar meu primeiro carro aos 23 anos, um Corsa 98, da firma. Que cor que era? Branco. Sem ar-condicionado, sem vidro elétrico, sem direção hidráulica. Fiquei muitos anos com aquele Corsa. 54 CV. 60. O meu tinha 60. Já era um pouco mais, era mexido. 60 cavalos. Ai. E tá na família. Minha mãe comprou carro de mim quando eu tinha 28 anos. 28 ainda dirigiu um Corsa. Legal, cara. 98. Na minha turma do terceirão no ensino médio, eram 8 piás e 22 meninas. Dos 8, 7 saíram no ensino médio e compraram um carro. E um foi fazer faculdade. E hoje fazer faculdade é uma coisa estranha, né? Sei lá, eu acho que hoje o pessoal não se liga mais. Não. Fazer um curso profissionalizante aí, estudar na internet. É isso aí. Tá, isso é uma boa pergunta. Você que está nos ouvindo, assim, escreva lá embaixo se você faria faculdade ou não. Ou se já fez, enfim. Eu digo que é 50-50. Eu não aprendi tudo que eu sei na faculdade, né? Acho que nenhuma. Acho que nenhuma. Até porque não é a promessa da faculdade te profissionalizar, mas te dá parâmetros científicos para você depois ter uma boa atuação num setor que você se propõe a atuar. A própria medicina, velho. Você vai fazer... Você vai pra residência, você fica lá como receptor, preceptor lá... Você vai mesmo depois praticando lá, você sozinho. Pra mim, a faculdade foi essencial por duas coisas. Uma delas, eu aprendi a visualizar o mundo de uma maneira diferente. Eles te dão um óculos pro mundo que você não tem se você não vai na faculdade. Então, tu começa a perceber sinais de coisas que você não vê por método científico, por tudo que pode existir por trás. E outra, contato e relacionamento. Hoje à tarde batendo um papo com o Leandro, inclusive abraço, Leandro, queremos vocês aqui. E a gente tava lá conversando, nós dois estudamos na faculdade junto. Então, fazendo ciência de computação, conversando. E eles vão ver amigos pro resto da vida, assim, por causa da faculdade. Então, pra mim, só funcionou... é isso que é a faculdade na minha cabeça. Tirando isso, cara, eu não lembro das matérias, não lembro do que eu estudei, nada. Mas essas duas coisas foi muito forte, assim, pra mim. O viver, né? O viver, o aprender, o aprender a ver diferente. Ponto, assim. Mas voltando pro gancho daí não pagar, né, reparcelava, tocava. E assim, o fato também de ter trabalhado em trabalhos que eu sabia que não seriam pra vida inteira, que eu acho que é uma coisa que afeta muitos jovens de hoje em dia. É uma coisa que eu queria falar porque eu acho que é algo que os jovens deveriam ouvir e saber. É muito comum a pessoa estudar alguma coisa na faculdade, ela pensa assim... Não vou aceitar um trabalho que seja fora do escopo do que eu tô estudando. Só que eu aprendi muito. Eu era muito tímido, assim. Travado. Meu primeiro trabalho fora de casa, fora da aba do meu pai, porque eu trabalhava com meu pai até os 16, foi de garçom. E lá eu me liberei, assim, de comunicar mais com as pessoas. De você ter esse desafio de chegar no cliente, trocar uma ideia... ser simpático e conhecer várias rotinas todos os dias. E eu vejo assim que os jovens hoje eles estão perdendo isso. Essa experiência de um trabalho. Sim. De trabalhar. De ter um chefe. Sim. Mas não é o que eu vou fazer pra sempre. Não é. Mas o dinheiro desse trabalho enquanto eu tô estudando, ele não é relevante pra mim. Não é. Mas o aprendizado de vida... é essencial. De soft skills que você vai construir... habilidades comportamentais que você vai agregar. Porque aquilo mexe com o teu conforto, sabe? Sim. Na posição de garçom, muitas vezes trabalhando em sábado à noite, queria estar com a galera, devolveria o dinheiro que eu recebesse e iria pra uma festa com a galera, mas se fosse, ia ser demitido. Entendi. Não era nem pelo dinheiro. Felipe, o teu contrato aqui no restaurante, se você vai trabalhar, tem que vir sábado à noite. Que bosta. Mas te ensina coisa, que a vida não é só o fácil, que a vida tem o estresse, tem o difícil. Sim. Eu até tava ouvindo esses dias um neurocientista falando sobre isso, né? Que alguma carga de estresse a pessoa tem que ter. Não, é essencial. Porque se tudo for muito fácil, né? Sim.
na primeira dificuldade que abate a vida da pessoa... A pessoa desiste. A pessoa desiste, ela não cria resiliência. Se frustra, não sabe... Se frustra, cai em depressão até mesmo. Inclusive, tem alguns estudos que estão agora na internet, né, se veio muito à tona isso, porque uma geração criada com menos dificuldades, né, historicamente, ciclicamente, cria uma geração mais dificultosa. Então, e daí eles estão... Tipo, tem muitos videozinhos rolando no Reels e enfim, que fala sobre esse tipo de pesquisa relacionando traumas e frustrações, o quanto ela é necessário para o desenvolvimento, né, de pessoas, de uma geração mais sólida, mais forte, né, evitar... Porque se fala muito de mimimi, mas o que é, o que não é, então acho legal, acho que é importantíssimo, né? Mas vamos lá. Pega a linha da onde nós tava. Bad, contando bad... Agora eu quero bad de... Cara, conta umas bad aí de algum cliente que você tem assim, cara... Puta merda, que cagada que esse cara fez, velho. Eu sei que você parece que tem várias, né? Não, então duas. Uma que esse cara... Que cagada que esse cara fez e como é que foi o resultado. E outra, que coisa que tu falou e ele não fez ou entendeu errado e fez pior ainda. Piorou. É assim, eu sempre falo... Os empresários, eles têm muita crise de liderança dentro das empresas. Muitas vezes eles não são bons líderes. Justo. Né? Por quê? Porque eles querem ser bonzinhos com os colaboradores. E eu falo pro empresário, não seja bonzinho, seja justo. Justo com você mesmo, com o colaborador e justo com a sua empresa. Se você exercer a justiça no seu comando, o cara vai pra casa chateado. Só que de noite ele vai pensar, foi justo. Foi justo, ele me tratou com isonomia, ele preservou o interesse de todo mundo e ele vai te respeitar, que é o mais importante. O colaborador tem que respeitar e conferir essa liderança, essa autoridade ao seu empregador. E esse respeito e essa liderança, essa autoridade, só são construídos com justiça. Não com ser bonzinho, não com ser mão de ferro, com ser justo. Cara, eu vi um treco muito legal, tem um livro que os caras escreveram, sobre o Bill Campbell. E ele foi o cara que ele foi vice-presidente, se não me engano, de marketing da Apple. E também ele trabalhou como mentor dos fundadores da Alphabet, que na época era Google. E, cara, ele falava muito sobre isso aí. Que o papel do CEO, do dono, é gerir pessoas. E gerir pessoas não é você ser o cara legal. É você ser o cara que vai dar direção pra pessoa naquilo que ela deve se comprometer. E muitas vezes você vai fazer o que você não gosta. Porque você não é pra você ser o cara legal. E aí você fica assim, cara... E aí eu fiquei pensando assim, cara, imagina... Como é que deve ser gerir, tipo assim, 10 mil pessoas no trabalho e trazer o melhor de 10 mil pessoas todos os dias? Cara, deve ser uma loucura, cara. Pegar uma empresa gigantesca, tipo... Agora a gente tá tendo o caso da Schumann, né? Teve algumas informações que foram trazidas a público em relação ao processo, como aconteceu, o que tá acontecendo. Então... E tu pega a quantidade, são 29 lojas, quantas pessoas tem por baixo, e tu fazer um aviso como o que foi citado agora. E tu pega uma empresa maior, tipo um Carrefour da vida, cara. Americanas, com uma bomba gigantesca na mão de cagadas antepassadas. E agora um monte de gente tá caindo na casa de um monte de gente. Mas, cara, quanto isso não impacta diretamente na vida de todas aquelas pessoas por uma decisão errada de alguém lá no backstage no início, né? Então, cara, é essencial. E uma maneira boa de fazer esses acordos sociais que tu comentou sobre... Né, ser justo, número, cara. Número, toda frase tem que vir com número. E isso critérios assim, objetivos. Mudou na minha vida. E deixa o cara trazer. Cara, ó, o justo é esse aqui. Tu falou que vai trazer 300 contatos por mês? Cara, tá bom, 300 contatos. Estamos afirmados aqui. Mês que vem. Cara, 200 contatos. Tu tá um terço abaixo. Um terço abaixo, isso. Como é que tá isso aí? Mês que vem, cara, 200 de novo. Um terço abaixo. Eu não tenho mais como seguir contigo se tu não vai entregar o que prometeu. Ponto. Então é justo, entendeu? O número é fácil. O número é fácil. E quando deixa a pessoa se confortável de puxar, ou ela faz ou ela fala, cara, putz, Vitão, não tô entregando o que eu precisava te entregar, cara, e eu não tô confortável com isso. Vamos rever ou talvez eu vou pra outra empresa. E já vi isso acontecer várias vezes só por ter um número claro. Só que aí você acrescenta a esse cenário
de um empresário que sofre com crise de liderança, de autoridade e que não entende que o papel dele é ser justo, você acrescenta esse cenário que a microempresa e a pequena empresa tem muita gente da família, geralmente atuando. Que não pode demitir. E aí você não consegue nem separar o BO. Sabe o que é o empresário deixar a esposa virar as costas e falar: cara, não aguento mais, e desabafar. E aí você ouve a bad do empresário já tendo até um envolvimento emocional com ele. E às vezes pra mim é difícil de administrar isso, sabe? Claro. Porque você pega uma amizade com o empresário, lá pelo 10º encontro da consultoria você já tá muito ligado à trajetória pessoal dele. Quando ele te compartilha, assim, principalmente detalhes, os sonhos dele. Sonhos, detalhes familiares ou pessoais. Às vezes isso pesa um pouco. Pra mim, como consultor, também é um pouquinho difícil separar no final do dia. Legal, cara. Quando o empresário fala: olha, a maré tá difícil aqui na empresa, aquele cenário que a gente tinha desenhado, o jogo virou, aconteceu tal e tal coisa. Veio uma pandemia. Você se convalesce junto com o empresário, né? Cara, foda. Tem que ser racional, tem que ser técnico, mas... Tem que ser meio psicólogo às vezes. É ser humano, é psicólogo às vezes. A gente cara. é ser humano também, né? Aproveitando essa parada aí. Cara, qual a maior mentira que você contou pra você? Na verdade, assim, como eu contei aqui nesse podcast da minha origem, né? Todos os dias, né? A minha própria mente tenta ainda até hoje me sabotar. Tipo, eu não acredito que eu tô aqui. Né? Fiz a conta, assim, de quantos milhões, considerando as receitas de cada um dos clientes, eu já ajudei a administrar. Dá, sei lá, 150 milhões. Caramba, bastante, cara. Né? Falando de micro e pequena empresa, é coisa pra caramba, cara. Somando esses 116, a gente tá falando de 150 milhões ao ano. 116 clientes. Mais de 150 milhões ao ano. Tem horas assim que eu não acredito, sabe? Entendi. A gente tem que ir se acostumando, né? Como se não fosse nada aquele número. Eu tô me acostumando a sentar nessa cadeira, tô me acostumando com esse holofote, tô me acostumando. Então, essa é uma mentira que o teu cérebro quer contar pra ti todo dia, que não é capaz, né? E são as pequenas superações da vida que vão te ajudando a criar casca. Legal, cara. Entendeu? Então, eu fico pensando assim, que se lá aos 21, 22 eu tivesse criado a metodologia, mas eu talvez cairia muito gravemente. Porque eu não saberia administrar outras questões que eu precisei de muito tempo para evoluir como ser humano. Para amadurecer como ser humano. Para que quando isso acontecesse, eu estivesse pronto. Entendi. Legal demais, cara. Pá, essa é uma boa reflexão. Porque, pegando um gancho agora pra trazer pra mentira e, né, de como conversar, a gente se impacta cada vez menos com o grande depois que tu vai entrando em alguns games. Então eu lembro que o primeiro cheque que a gente pegou da PackID, a gente recebeu um investimento da FGV, da GV Angels, né, fundo de ex-alunos da FGV, e junto com o More Capital de Curitiba, não, TM3 de Curitiba, More de São Paulo, enfim, eram alguns grupos, né, junto que investiram na PackID. Cara, era 1 milhão e eu tive burnout. Eu fiquei mal, um mês ruim, cara, porque a gente pegou 1 milhão de investidores se desse errado. E se minha vida... E, cara, o que ia acontecer na minha vida se a gente não conseguisse... Eu não sabia nem mensurar 1 milhão. Como é que eu vou pagar 1 milhão? A gente faturava, tipo, 2 mil, 3 mil por mês. E a gente pegou uma rodada de 1 milhão, cara. E, cara, putz, loucura. Assim, minha cabeça, eu fiquei, putz, como é que eu vou devolver isso se der errado? E daí eu pensei, não, tem que fazer dar certo. Então, agora não existe plano B. É só plano A e corre. E daí, hoje em dia, a gente olha pra estratégias, tipo, do dia a dia, assim, cara, de negócio. Tipo, cara, essa semana vamos torrar 1 milhão aqui pra ver o que acontece. Tipo, arriscando e é diferente. Tipo, tu fica indiferente aos números. Tu não percebe mais, tipo, tu olha pra números gigantescos e fala, cara, beleza. Se acontecer... Talvez o tombo é muito maior agora, cara. Se acontecer uma cagada agora, fizer uma cagada agora, não volta nunca mais, entendeu? Mas esse tu vai perdendo esse medo. Então, pô, legal que tu trouxe isso, porque é muito divertido parar pra pensar que a gente sempre olha de maneira neutra pros negócios que é gigantesco, né? E o que manda na vida não é olhar pro dinheiro, é olhar pra estratégia. Porque eu já atendi empresários que a conta bancária tava boa, mas estava diminuindo mês a mês.
E eu falava, Torneirinha aberta lá. tua estratégia tá errada. Não adianta você se apegar ao fato de você ter uma conta bancária boa. Tua estratégia tá errada e você vai se descapitalizar. Nem que leve tempo, mas você vai se descapitalizar. Sim. Você tem que pivotar teu negócio, tem que dar o tombo, tem que dar o giro para outra ideia. Legal, cara. E tem empresário que tá sem grana, mas a estratégia tá certa. E ele também fica com um cagaço. Sim. Aí tu tem que falar, não, Dá-lhe. bota fé. Vai. A estratégia tá certa. Tá sem grana, mas a estratégia tá certa. Pode continuar assim que vai dar boa. E vai dar no curto prazo e tu não vai se apertar. E é esse momento que lá nos primeiros clientes talvez eu não teria essa coragem, essa ousadia de dizer pro cliente algo que pode impactar tanto a trajetória do negócio dele e hoje pra mim é algo natural, comum. Normal. Saber que é isso, entendeu? Boa. Qual a tomada de decisão mais errada que tu já teve, Felipe? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu me arrependo de tão pouca coisa. Sério, cara? Sério. Bah, me arrependo de muitas. E um dia tomando café contigo, Duan, a gente teve esse papo. Porque assim, ó, eu falo pras pessoas, aquela decisão merda que tu tomou lá atrás, só que naquele momento de vida, a tua capacidade de tomar a decisão e a tua experiência te permitiu olhar aquilo como... Legal, legal. Eu lembro que eu comentei com o Felipão que eu falei, cara, eu gostaria de ter empreendido mais tarde. De ter trabalhado mais, de ter criado mais casca dentro de uma empresa. Que eu teria tido mais sucesso em alguns negócios. Mas talvez se eu não tivesse empreendido cedo, não estaria onde está hoje. Então a gente conversou muito sobre isso. Cara. Então eu vejo muito assim que na vida a gente toma a melhor decisão de acordo com o momento de vida, experiência e inteligência que a gente tem para tomar aquela decisão. Tu bota o paletó que tá colocando naquele momento, né? O que eu me arrependo, mas eu mudei, eu não conseguia me perdoar. Lá aos 23, 24 anos, se eu cometesse um erro, nossa, eu ficava muito puto comigo. É normal. Sim. E É hoje, normal. pra mim, se perdoar, não, deu errado, beleza, vamos pra frente. Ah, e vamos pegar essa linha de tempo, cara. Duas perguntas. A primeira, que conselho você daria pro Felipão lá de 20 anos, de 15 anos? E depois, o que tu gostaria de falar pro Felipe de 80 anos? Porque vai estar gravado isso aqui com o Felipe de 80 anos pra revisitar e olhar e dizer, cara, o que tava passando na minha cabeça pro Felipe de 80? Mas principalmente, primeiro, o que você falaria pro Felipe de 15, de 20 lá? Pro de 15, de 20 que tivesse começado a se cuidar esteticamente mais cedo. Porque eu contei pro Duan, o pessoal que não me conhece, Cara, eu perdi 32 quilos nos últimos 6 meses. Eu era redondo, né? as fotos são, assim, é incomparável. É outra pessoa, cara. E assim, ó, por quê? Porque eu tinha muito essa ideia do... Eu tenho que cuidar do meu intelectual. A minha riqueza é aqui, não é aqui. E não é. É o contrário. Porque o teu corpo sendo forte, tu tem uma intensidade na entrega. Hoje eu tenho uma intensidade na entrega. Eu cheguei num estado com 109 quilos que eu cansava de falar com o cliente. Então, eu respirava assim ofegante numa conversa com o cliente. Caramba, cara. Eu cheguei esses dias num prospecto meu, numa negociação, que eu tinha deixado de lado, assim, que quando eu tava gordo eu visitei a empresa. A mulher falou, nossa, te achei muito mais vibrante hoje. Também, Falei, claro, Tô né? Eu tô respirando, carregando 6 pacotes de farinha nas costas, né? Então, esse era o conselho, né? Equilíbrio na vida. Que nós estávamos falando antes, equilíbrio, coordenação. Que eu focava muito na parte do estudo, na parte teórica. Achava que a parte física era só um detalhe, né? E não, equilíbrio. Ter consistência física, consistência mental, né? Legal. Que aí você consegue ter uma performance diferenciada, dormir bem, Legal. né? Conselho pro Felipe de 80 anos. Conselho não, o que tu gostaria de falar pra ele? O que eu gostaria de falar? Pô, Felipe, tu tá olhando, nós estamos falando de 80, nós estamos falando aqui em 50 anos, mais ou menos. Eu não consigo planejar tão longe. Mas só manda um recado pra ele. Cara, porque daqui a 50 anos tu pode reouvir esse momento. O que tu gostaria de ouvir lá com 80 anos, cara? Que eu espero é não ter deixado nenhuma oportunidade passar. Legal, cara. Porque eu sou bem aventureiro na minha vida. Tipo assim, quando surgiu o contato, né, que você tava falando antes, do contato que o podcast fez, né, com a consultoria,
sim, vamos conversar, vamos ouvir. Vamos ver qual que é. Vamos ver qual que é. Eu Legal. tenho muito peito aberto, assim, pra discutir. Eu não digo não pra nada de forma muito prévia. Porque eu não quero chegar lá aos 80 e pensar assim, mas aquele dia eu falei não. E eu deixei de viver aquela experiência. Legal. Se eu vou ter aumentado muito meu patrimônio ou não, não é a questão. Que você não se arrependa de não ter vivido as experiências que a vida lhe forneceu. E que eu não negue a minha... Aquilo que é a minha... Escapou a palavra-chave, mas... Essência? Não. Aquilo que é pra ser o meu legado, Legal, cara. né? Eu não acredito em predestinação, essas coisas, né? Mas eu tenho essa clareza do espaço que eu ocupo no mundo hoje. Legal, cara. Hoje eu tenho essa clareza, eu não tenho crise de identidade. Eu vim pra solucionar a vida do micro e pequeno empresário. Legal. Eu ia te pedir isso aí agora. A gente acha que não é preconceito, acho que a gente não entende quando que precisa uma consultoria. Às vezes acho que a gente... Boa. Qual o ponto? Eu ia te perguntar assim, Felipe... Pegou um financiamento que não é pra investir, já Quando que a gente, assim... já Era mais assim, quando que a gente precisaria, mas assim, cara, que pontos que você pode apontar que assim, cara, acho que tá na hora ou passou já do tempo de você ter uma consultoria junto à tua empresa. Até pro pessoal que tá nos ouvindo, assim, ele entender, tipo, putz, cara, acho que faz sentido eu conversar com consultoria. A pessoa não tem uma meta, a pessoa não consegue ver o negócio dela daqui a 1 ano. Onde é que teu negócio vai estar no ano que vem? Não sei. A pessoa pegou um financiamento, um capital de giro e não foi pra investir? Foi pra pagar a conta? Isso é bem comum? Pra caramba. E assim, ó, os bancos te dão corda pra se enforcar à vontade. Sim. Tem empresa que pode levar muitos anos pra se Cara, quebrar. isso é muito real, cara. Né? Tem empresa que tá muito 3, real. 4, 5 anos. Eu já atendi empresário que de cada 100 reais que ele recebia no mês, 25 ia pra banco já. 30 ia pra banco já, entendeu? É uma situação de quase irreversão. Sim. Já é uma quase quebra, né? É uma insolvência já. E tem muitos que mantêm a empresa aberta só pra pagar as contas que já tem. Putz, eu tô com um boleto de 36 meses aqui, eu não tenho como fechar pelos próximos 3 anos. Eu tenho que pagar aquilo lá, então vou fazer. Cara, isso é muito real. Muito real. E até antes a gente tava falando de bad, eu acho que o dia mais difícil da minha vida foi um cliente que eu tive, que eram 4 sócios. Então, o sócio é legal, principalmente quando todo mundo tem a mesma visão, mas 4 sócios é um puta desafio, né? Eles tinham visões diferentes do negócio. E a empresa tava realmente caminhando pra quebra. Era uma situação de insolvência de fato. Eu falei, chegou a hora de a gente ligar pra todo mundo e renegociar e ver o que dá pra salvar. E 2 dos 4 sócios não conseguiam aceitar. O que era um fato, né? E a empresa quebrou sem renegociar. Quebrar, ela quebrou, né? Mas sem, talvez, ter o caminho paliativo que seria o mais preservador do patrimônio. Né? Diminuir o prejuízo. Cara, Que diminuiria o prejuízo ou talvez até desse alguma chance, porque o fornecedor quer receber, né? Sim. O fornecedor quer receber, às vezes você coloca uma proposta, olha, a gente tá num processo de consultoria, tá tentando se reerguer, sim. podemos pagar em 5 anos Sim. o saldo que tá aí. Pode ser? Cara, Pra pode gente ser. continuar? Pode ser. É 5 anos ou nada. É isso aí. É 5 anos ou não vão pagar. É isso aí. Paga, Né? cara. Paga como dá. Me manda um chinelo de dedo, manda uma moto bruxa. Manda aí, paga aí. E pra mim próprio como consultor, porque, tipo, eu não quero aceitar que o meu cliente não tem saída. Isso é muito louco, eu não quero aceitar. Tu não acha meio loucura isso? O quê? De achar que às vezes não tem saída? Porque às vezes realmente... Às vezes Não tem mesmo, É, às mas vezes é não tem. doído, porque você foi chamado pra salvar, então. Sim. Né? Você não quer dar o mas braço a torcer. levando- É a hora que eu não quero dar o braço a torcer. Pegando o teu gancho do médico, é isso, cara. Olhou o paciente já tá em estado terminal. Cara, e aí? O médico nenhum quer chegar e dizer, ó, tu vai morrer. É, Mas, tem razão. mas tem médico que tem que dar. Talvez eu lançar a braba aí pra Marvel ou pra DC que tá apanhando. Cara, bota numa situação aí que o Batman não conseguiu salvar tal pessoa. Porque os super-heróis, eles sempre salvam, velho. Sim.
Mas eu acho que o Batman tem isso com os pais, né, cara? Porque Mas ele é chato, ele tem né, a parada de velho? querer Já voltar no chato. passado, resolver. Se bem que o melhor Batman é o Batman aonde ele tem que fazer a escolha entre o amor da vida dele ou o cara que poderia ser a justiça. E ele escolhe o amor. Esse último e dá cara, errado. o cara é bem depressivo, assim, é um Batman meio melancólico. Foi meu preferido. E assim, ele pega essa pegada bem melancólica da DC, cara, é bom, porque fala sobre isso aí. É isso aí. O último Batman eu achei o melhor. Pá, eu gosto. Não, o melhor é do Coringa. O melhor é o Batman do Coringa louco. Aquele lá sim, por clássico, a trilogia, né? A trilogia fantástico. clássica. Mas, cara, vamos lá, Vitão. Qual que é a última pergunta aí que tu tem? O que tu tira da manga? Aqueles negócios filosóficos maluco. Peraí. Tem alguma coisa? Eu vou chamar o Johnny. Ou antes vamos chamar nossos patrocinadores agora. Fala galera que tá curtindo o Bad Talks, Felipe Metzger da Consultoria Empresarial passando por aqui para dar um recado para você empresário, para você empreendedor que precisa de uma luz, que precisa de uma segunda opinião sobre o teu negócio, que precisa de uma orientação profissional na área de administração. Tô fornecendo 1 hora de mentoria gratuita a quem interessar. Vocês podem estabelecer contato através do telefone que a gente vai deixar à disposição aqui no canal, tá bom? Então aproveita essa oportunidade que é só para a audiência do Bad Talks que a gente está disponibilizando essa oferta e por tempo limitadíssimo. Forte abraço. E você como apoiador, como é que funciona? Já pediram para mim no Instagram, mandaram, Duan, o que precisa fazer? Por que eu vou colar a marca? Tu já sabe, que é para ter toda a audiência junto contigo. Mas como que funciona? Cara, tu tem 3 vantagens muito boas. A primeira, bater um papo com nós aqui, porque a gente sempre apresenta as marcas em conjunto, então o Felipão tá aí junto, né, pra trazer, porque a gente quer que as pessoas conheçam as pessoas que apoiam esse projeto e que fazem a gente tá crescendo e tá desenvolvendo. E as outras, chama no WhatsApp aí, que daí a gente bate um papo, manda um recado no Instagram, a gente manda no pessoal pra você e você vai entender melhor como que tudo isso vai funcionar. Mas, a princípio, é isso aí. Johnny, o que tu anotou de nós aí? O Johnny, Felipe, só pra tu entender a dinâmica, ele fica anotando tudo que a gente fala. E daí, agora no final, ele traz aí uma perspectiva, né, sempre pontual e cirúrgica do, cara, ó, a conversa guiou pra esse lado aqui, foi isso aqui que fez sentido. Então traz aí pra nós, Johnny. Maravilha, galera. Sempre trago alguma coisa que se conectou com alguma passagem de vida minha, porque aí tende a ser mais verdadeira e tende a engajar mais, e engajamento é o que queremos. É isso aí, precisamos. Então, eu me identifiquei muito com a postura do Felipe de viver no dia do sim todos os dias. Legal. Né? Tem aquele filme O Dia do Sim. E confirma aquilo que o Vitor falou, né? A vida tá aí, as pessoas estão aí, o mundo está aberto para você descobrir. E eu me coloco no passado, olhando pro meu eu do passado como uma pessoa muito retraída e desconfiada das minhas próprias aptidões e fechando portas por esse motivo. Do tipo, eu não mereço isso, eu não sou capaz. Não tô preparado ainda pra isso. Não tô preparado, eu preciso estar preparado ou perfeito, ou preciso terminar isso pra merecer isso, sabe? E fechei muitas portas e as próprias preferências pessoais e aquilo que o Felipe colocou de novo, acreditar que o intelecto vai te levar a um outro estado e, cara, e as softs, sabe? E a tua network. Então, também venho dessa área de ser muito técnico e achar que isso garantiria um futuro legal. Pois bem, a gente quebra a cara e aprende que é esse total equilíbrio, né? Não ser somente técnico, ter a soft. E por esse motivo eu elenquei aqui que a principal delas é, traduzindo um pouco do que o Felipe falou e conectando com aquilo que eu acredito, que é: eu quero me arrepender pelo sim e não pelos nãos que eu deixei na vida. E volta naquela velha questão, né? 80 anos de idade, você olha pra trás, né? Desenrola o filme da tua vida e começa a olhar os nãos e os sims que você deu e começa a pensar como muitas coisas poderiam ser diferentes, né? E aí um pouco de aconchego e colher de chá pra quem tá nos ouvindo se conectando com
com outra colocação aqui do dia, que a gente falou das lentes, né? Que todo dia você ganha uma lente nova, que é a tua experiência do dia anterior, te dá uma lente nova pro dia seguinte e por aí vai. Então, na vida, a gente toma a melhor decisão de acordo com o momento que a gente viveu. É isso aí. E como a gente era, como a gente estava, com o nosso estado de conhecimento, nossas skills daquele momento. Não adianta a gente hoje olhar para uma decisão do passado e começar a matutar aquilo e querer lutar contra o teu eu do passado. Cara, você era limitado, sabe? Você não é o cara de hoje, você é o cara do passado, sabe? E por esse motivo ficam essas duas, né? Então, não julgue teu eu do passado, porque hoje você é provavelmente uma pessoa muito mais à frente, muito mais evoluída. E não se arrependa pelos nãos, e sim pelos sims que você deu na vida, mesmo que esses sims, né, conforme a gente já colocou no episódio, tenham te levado para caminhos complicados, né? Nem sempre o sim vai trazer maravilhas na vida, ele vai também trazer situações complicadas, mas elas ensinam mais do que qualquer outra coisa, e no futuro você não vai se arrepender dos sims. Então vai e faz, você é capaz e segue a vida, se arrependa pelos sims, galera. Fechou? All the way. Muito bom, Johnny. Johnny, muito tu bom. sabe dizer qual que foi o dia que a gente lançou o primeiro episódio? Porque aqui mostra 55 semanas atrás. Quanto tempo é isso? 16 de fevereiro de 22. Caralho. 16 de fevereiro de 22 foi o primeiro episódio? Não, 16 de maio, então. Abril. Eu tenho que confirmar isso. Porque aqui de 55 semanas atrás seria... 54 dá um ano, né? É, um ano, exato. Maio. Cara... 48 é um ano? Não, 56 é o ano. 54 é um ano. Não. 52. 52 é um ano. Tá, 4 vezes 2... 48 é um ano. Não. Em média, 48 a 50 Não, semanas. Vai no YouTube que você dá a data 4 exata. vezes 12, Não, peraí, porque assim, eu não vou encerrar o episódio até nós descobrir, porque eu acho que nós já passamos de um ano no ar, cara. E isso é um negócio maravilhoso. A gente tá vivo há um ano fazendo conteúdo. Eu tenho que agradecer muito vocês por... eu vou aproveitar. Aproveita e manda um recado final enquanto eu olho aqui. Não é a última pergunta. Ah, legal, cara. Felipe, suponha, mais uma vez, essa aqui não vai precisar cortar. Você recebeu agora um recado que você vai morrer daqui uma semana. O que tu vai fazer nesses últimos 7 dias? Há um ano, cara. Silêncio no ar. Ninguém pensa nisso, né? Aí que tá o problema. A gente acha que vai pra sempre. Eu estava falando antes de entrar no ar, eu e o Vitor, sobre isso, que a gente esquece que é um ano e que vai ter uma última vez para algumas coisas. Eu acho que se você viver todos os dias entregando o teu melhor, não vai ter arrependimento o dia que chegar a hora, sabe? Não, tudo bem, isso eu sei. Eu já ouvi. Eu quero saber o Felipe. O que ele vai pegar assim? Cara, sei lá, vou pegar e vou viajar. Eu ia curtir, né? Vou Lógico. comprar uma moto nova, não sei. Ia reassistir os filmes do Woody Allen, ia reescutar a discografia dos Beatles. Olha só, é dos nossos, cara. É dos nossos. Muito Com certeza, né? Ia gozar, usufruir das artes e dos prazeres da vida. Ia fumar um bom charuto. Né? Com toda certeza, né? Legal, cara. Os prazeres da vida. Se só tivesse 7 dias. Mas eu queria fazer um gancho no que o Johnny falou. Claro, tá à vontade, cara. Porque assim, uma coisa que não aconteceu na conversa e que eu acho que é legal foi como a consultoria rolou na minha vida. O momento de entrada. Um amigo meu tava quebrando e aí ele me chamou. Tipo assim, Felipe, podia dar um help aí no meu negócio? Aí fui lá, levei 4 meses pra descobrir o problema dele. Metodologia não tava em modulação ainda, né? Mas deu tudo certo. A gente conseguiu implementar uma estratégia, ele teve menos 6 mil de resultado num semestre. No semestre igual do ano seguinte, ele teve 106 mil de lucro. Legal pra caramba. E aí ele me indicou para 6 amigos, que me indicaram para outros, que me indicaram para outros. Foi assim que a consultoria começou. Legal. Mas foi porque eu não disse pro meu amigo assim... não sou capaz, cara. Chama alguém qualificado, chama um consultor pra te ajudar. Eu falei, não, te ajudo sim. Bora lá. Vamos ver. Né? A minha melhor condição. É isso aí. Boa. Legal, cara. E a gente não pode terminar o programa sem falar do Metzger, né? Claro que não. Porque vocês... Ah, verdade, pô. Vocês iam começar o programa com essa daí. Aí já começar falando sobre o sobrenome e pulou completamente.
Que é o sobrenome, que é artesão, né? Não, Metzger em alemão é açougueiro. Exato. Claro. A história é boa porque, logicamente, o açougueiro de hoje, né? Aquele cara da casa de carnes não é o mesmo do açougueiro do século XVI. Ah, sim. Com certeza. Que era um cara que cuidava de toda a cadeia pecuária. Ele criava o gado, ele transportava o gado, matava o gado e comercializava o gado. O açougueiro no passado era um profissional completo, ele era um pecuarista, na Até verdade. porque era em feira, né? Ele criava em casa, separava, fazia, levava pra feira pra fazer troca, escambo, enfim, né? E nesse processo de transportar os animais, uma forma de transportar mais segura era tendo cães, né? Que fossem vigilantes, bravos, né? E os Metzger, eles incentivaram a proliferação da raça Rottweiler. Olha só. E na Alemanha, muitos chamam Rottweiler de Metzgerhund, o cão do açougueiro. Então no Brasil legal. a gente fala Rottweiler porque eles são da cidade de Rottweil, que é uma cidade que tem como nascedouro ali da raça, né? Mas na Alemanha muitos falam Metzgerhund, o cão do açougueiro. Pá, legal demais, cara. Que baita sobrenome. Essas coisas são muito legais. Esse conhecimento aí é o tesão do programa. Deixa nós sugar um pouco mais do seu conhecimento. Indica pra nós um filme que tu falou antes, mas, cara, se quiser trazer outro, um filme, um livro, uma música E um seriado. e um seriado. Eu gosto muito dos filmes do Woody Allen, porque eles falam sobre as mazelas humanas, sobre esses momentos críticos de tomada de decisão da humanidade, sobre as hipocrisias humanas, Legal. sobre o submundo da nossa psique. O suco humano. Eu gosto de como o Woody Allen vê o ser humano e expõe isso em tela, Legal. em arte. Tem alguma a traição, Match Point, Bom filme. Bom filme. enfim, pra dizer né? Mas todos os filmes do Woody Allen Boa. têm essa coisa. Vou assistir esse final de semana. que eu eu gosto confesso que eu não muito. assisti, mas eu já vi várias vezes, mas nunca... Já vi a imagem, a capa, mas não assisti ainda. Música, Vou pode ser um álbum ou uma música em específico, assim, algo... Porque a gente quer montar uma playlist. Toda semana muda, mas pra não falar... tem problema. Não falar assim, Beatles, né? Que todo mundo conhece. Que eu tenho a discografia quase completa, na verdade. Legal. Faltaram 2 álbuns pra mim completar. Legal. Porque era uma edição limitada que eu tava comprando e faltou 2. Tu coleciona disco? O CD. O CD. Importado. Porque eu teria um disco pra te dar. Que é Beatles orquestrado. Eu ainda fora da pretendo, coleção, mas eu tenho Beatles orquestrado. Que é uma legal. maravilha de disco, cara. Eu ainda pretendo comprar de novo uma vitrola de bom Legal. padrão pra ouvir música lá em casa, mas assim, Mahmood. Vou até soletrar. Mahmundi. Mahmood. Tá. É uma mulher que trabalhava como hold. Ela organizava o Quem som organiza o show? no Circo Voador, que é uma casa de shows do Sim, Rio de Janeiro. sim. Se lançou como artista. E é foda. Legal, cara. Disco. Que ano que é isso? Afro. Não, é atual. Atual? Atual. Pô, legal demais, É cara. atual. Circo Voador cara, hoje tem muitos artistas que voltam pra lá, porque foi a geração do Bi ali, né? Cara, vem tipo Caetano e tal, a galera maior se apresentava ali. Hoje é um negócio que é underground, né? Circo Voador é Rogério Skylab, uns caras completamente diferentes, né? Então, pô, Mahmood, cara. Tem um Vou ter que álbum ouvir. dela, não vou lembrar o nome do álbum, mas é uma capa laranja. O pessoal gente vai jogando achar. lá em qualquer Vou achar. plataforma vai... Série. Série. Mahmood, cara. Eu gosto muito de House of Cards. House of Cards. Todas no mesmo tema. Vocês vão ver que é tudo no mesmo tema. Também fala sobre a podridão humana nos bastidores do poder, né? Legal. Frank Underwood com várias frases de efeito fodas. Muito bom. Livro As 48 Leis do Poder. É um livro que fala sobre também como o ser humano é nu e cru. Legal A demais, verdade cara. nua e crua. Que o ser humano é egoísta, que o ser humano não é fiel, né? Então, então é um livro, assim, muito denso. As 48 Leis do Poder é quase um livro de cabeceira. Eu termino e volto, e termino e volto, e termino e volto. Caramba, cara, eu só vi vídeo, nunca li. Eu já vi vídeos pra conhecer quais eram e tal, por que de onde surgiu. Que tem muita ligação com o misticismo esse livro.
Então tem muita gente que, né, que faz outras interpretações e fazem, por exemplo, como é que as 48 leis do poder se aplicam na Bíblia? Então, tipo, tem um cruzamento muito maluco de coisas na internet, mas eu queria eu não sei se é devido, Não sei se é devido, mas... Dizem que é um livro maravilhoso, assim, eu não consegui ler ainda. Last question. Toca. Tua? Ah, minha last question. Olha só, mas falando em inglês, que bonito. Não, eu não tenho nenhuma pergunta pra fazer, mas mais uma provocação, né? Eu acho que faz todo sentido quando a gente tem parceiros que a gente acredita no trabalho. Então, assim, talvez como provocação, depois vamos bater um papo sobre como é que você poderia nos ajudar no Betalks também, né? A nível de meta, negócio. Vamos sugar um pouco mais a tua expertise, porque com prazer. A gente fica muito feliz de ter, né? Poder depois indicar de maneira mais direta possível. Porque, assim, como produto, quando tu apresentou aquele dia e tu falou, a gente só cola com pessoas que a gente acredita. Então, teve empresas aqui que são sempre pessoas próximas, pessoas que a gente conheceu, pessoas que a gente acredita no serviço. Então, todos os patrocinadores. Então, a Mentat era uma software house de pessoas que... O Júlio é amigão meu há anos. O Paulo foi um dos meus primeiros chefes. Amigão meu há anos também. A gente teve a Zuc Consultoria. Putz, meu sócio, o Ander. Gosto dele pra caramba. E todo o produto da Zuc eu sempre indico. Então, acho que você foi a primeira pessoa que furou a bolha de amizades, de pessoas que conheciam antes, mas quando tu apresentou teu trabalho foi legal demais, então não tem como não agradecer, acho que faz todo sentido. Como marca, a gente, né, quer espalhar o máximo possível. Você que tá aí na audiência, chama aí o Felipão, a gente vai deixar o número de telefone dele, no meio do episódio você já vai ter visto. Se tu veio até aqui, com certeza tu gosta do nosso conteúdo, então tem um negócio, teu negócio com certeza vai poder ser impactado, vai fazer diferença pra você. Chama ele que ele com certeza vai poder te ajudar. E agradecer novamente porque parceiros como você que conseguem, né, que a gente dá esse valor, aproxima pessoas que estão próximas, né, que a gente acredita nas marcas, e alguém que trabalha com 3 anos, com 116 marcas e consegue ter 37% de crescimento dentro do negócio, 350 vezes aqui, 350% a mais de alguma coisa que tu comentou, que eu anotei. Lucro líquido. Cara, é esse tipo de gente que a gente quer junto, que a gente quer poder tomar um café e conversar sobre charuto e sobre decisões da vida. Então, brigadão aí. Foi só mais um papo dos que com certeza vai ter vários. Definitivamente eu me diverti muito. Acho que se a audiência se divertir um pouco do que a gente se divertiu, pelo menos do que eu me diverti. Cara, só de ter aprendido a origem do Rottweiler já foi legal. Não, cara, Felipão. Agora a gente pode encerrar. Uma última coisa, Isso aí, o pessoal que entrar em contato recado. entra pelo WhatsApp, que eu tenho uma briga eterna com a Claro. Que uma semana o pessoal consegue ligar pra mim, na outra semana não consegue. Caramba. Não liguem, mandem mensagem por WhatsApp. Pô, mas deixa teu recado final pra galera. Já troquei de celular, já troquei de chip, já fiz o todo básico possível e não deu. Manda teu recado final aí, velho. Que tu Fique tem pra à deixar vontade, à vontade, fale o que quiser aí. Cara, agora é contigo aí, encerramento. Na estratégia certa, no legado certo, com ou sem dinheiro, você vai ser feliz e você vai dar certo. Boa! Legal! Olha legal. Pontual, Perfeito. cirúrgico. Teve a simetria energética perfeita. Simetria Empresarial. Simetria empresarial. Galera, muito obrigado mais uma vez por acompanhar. Por favor, sigam e compartilhem com alguém, porque é muito importante pra gente vocês curtirem. Não fui eu que fiz o YouTube, mas infelizmente a gente tem que seguir e curtir. Então, assim, valeu, muito obrigado. Agradecer mais uma vez o Felipe aí, toda a galera aqui. É nóis. Valeu, galera. Entregue.